e do café às carnes, passando por insumos agropecuários e, além, né, de produtos do agro, as questões logísticas estão bastante complicadas. Quando a gente olha para a logística marítima, ainda mais complicadas. Os valores dos fretes marítimos estão em preços recordes, as taxas de contêineres também. Há uma falta de contêineres que preocupa muito e, mais do que isso, as políticas portuárias lá na China também trazem certa preocupação, e isso é pauta para este boletim, é assunto que a gente vai conversar agora com quem entende, para a gente poder detalhar esse cenário e entender quais são os próximos passos aí que a gente tem que observar para este quadro que impacta diretamente o agronegócio brasileiro, não só nas nossas exportações, mas como também nas nossas importações. Foi por isso que a gente já alinhou essa entrevista com o Fábio Pisamilho, que é diretor da Eficienza, e vai conversar conosco, nos explicar qual é esse cenário, o que motivou tudo isso e quais são as perspectivas daqui para frente. Não é isso, Fábio? Boa tarde, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. É um prazer recebê-lo aqui no nosso site. Boa tarde, Carla. Prazer também estar aqui. Bom, nós estamos vindo de vários problemas, além da pandemia, de vários problemas logísticos, gerados ou não pela pandemia, né? Nós já tivemos alguns portos da China fechados por causa da pandemia. Nós tivemos o problema no Canal de Suez, agora mais recentemente o fechamento do Porto de Ningbo. Para tu ter ideia, só o Porto de Ningbo ele trabalha com 3 vezes mais containers do que todos os nossos portos do Brasil somados. Nossa. Ele é o terceiro porto do mundo. Então, parar Ningbo para o mundo, né? Exatamente. Agora, Fábio, como é que a gente chegou neste ponto? Né? Nós tivemos, obviamente, a pandemia talvez como o principal vetor, mas como é que a gente foi acumulando esses problemas para a gente chegar num momento tão crítico como esse que a gente está vivendo agora, com preocupações tão fortes que acabam afetando todas as cadeias de suprimento? Na verdade, o mundo ele já estava sofrendo com falta de containers e com a pandemia, esses containers eles giram o mundo, né? Ele não é um ponto, um vai e volta, né? Os containers giram o mundo e parando um ponto no planeta, ele acaba já gerando um efeito cascata. Como eu disse, a gente teve um problema lá em Shenzhen, se eu não me engano, em junho. Depois, com o canal de Suez ali, a gente teve 30 dias de parada. E agora, com 380 navios não atracando em Ningbo, aí foi o caos global, né? Nós temos uma variação de fretes cerca de 1000% do valor que a gente já teve no passado. Se a gente pegar de 3 anos atrás, 4 anos atrás, nós tínhamos fretes de importação da China de 200, 300 dólares, e agora a gente está em cerca de 15 a 20 mil dólares, um container de 20 pés. Não, são valores, assim, muito, muito estarrecedores, e a gente olha para isso com alguma perspectiva de que, pelo menos no médio e longo prazo, a gente possa ter uma melhora, porque, pelo que eu posso entender, no curto prazo, é muito difícil que isso se restabeleça, não? Principalmente pela política de tolerância zero ao Covid da China, né? Que ela está andando na contramão do resto do planeta, que a gente tenta conviver, todos os grandes países estão tentando conviver com o Covid, e lá ela tem uma tolerância zero. Então, um caso pode fazer parar uma região inteira da China. E isso acaba dificultando, porque os números chineses são muito superiores aos nossos, né? Tudo lá é muito grande. Então, uma região lá parada acaba parando toda a distribuição interna na China, a logística interna já acaba dando problema, e isso vai refletir já no porto. Mesmo o porto não fechando, ele não consegue ser abastecido, né? Então, esses contêineres acabam ficando no fabricante, por exemplo, ou na empresa que recebeu um container exportado por nós, e esse container não gira, né? Então, isso, assim, a curto prazo, a gente vê que é muito difícil que seja resolvido. E caso aconteça outro caso parecido, se a China não mudar sua política, provavelmente a gente vai ter mais portos parados, e são sempre, no mínimo, 15 dias, né, de paralisação, e como tudo lá é muito grande, acaba influenciando o planeta inteiro. Fábio, como é que isso impacta a nossa condição aqui?
enquanto exportadores. Se a gente olha para o café, por exemplo, nós poderíamos estar exportando mais caso a gente tivesse uma normalidade nessa questão dos contêineres. Quando a gente fala de proteínas animais, a mesma situação. Como é que vocês têm visto esse impacto aqui para as nossas exportações e, consequente, para a importação de alguns insumos que a gente traz de fora, principalmente da China, diante desse quadro que a gente tem vivido agora? O container não chegando, quando o volume de containers diminuindo, a gente, além de não ter o container para exportar, muitas vezes acaba ocorrendo omissões de portos. O que é isso? O navio ele não atraca no porto. Então, se ele não tem um volume suficiente que vale a pena para a companhia atracar, ele acaba omitindo o porto, ele vai para o próximo que estava na sua rota. Então, a gente vê aqui, a gente está mais para o sul, Porto de Rio Grande, com muitas omissões, começa a acontecer em Santa Catarina também. A gente tem, no caso do café, ali no Espírito Santo, que os portos menores, as companhias dão menos prioridade. Então, aí, todo aquele volume de containers acaba não entrando, entende? Sim. E aí, esse container não é levado para o exportador, e aí, muitas vezes, assim, tem cargas que a gente até tem um prazo maior, mas cargas com prazo de validade menor, ou um container reefer, por exemplo, para carnes, para frango, né? Isso a gente não tem prazo para fazer a exportação. E aí acaba que é um risco, né? É um risco tu destinar uma carga que seria para exportação, sendo que tu pode levar mais de mês para ter um container, né? E os relatos que a gente tem, né, principalmente dos cafeicultores, é que eles vão tentando justamente fazer dinâmicas, né, e tentar essas alternativas para tentar ajustar e tentar entregar aquilo que está previsto, né? Tu tem que dar a destinação à carga e muitas vezes tu tem essa insegurança, né? E na parte da importação, que ainda é pior, porque tu faz a compra e tu não tem previsão de recebimento. E muitas vezes no defensivo agrícola tu tem um prazo máximo e depois tu não pode aguardar mais, né? A gente tem alguns defensivos que 100% quase do volume vem da China, né? 38% dos defensivos agrícolas vem da China. E agora, sem embarcar com todo esse atraso, a gente realmente tem que pensar um pouco mais a longo prazo. A gente sempre tenta trabalhar com o estoque mínimo, né? Mas a gente vai ter que mudar um pouquinho isso para poder se garantir nesse momento. Fábio, tem risco da gente sofrer com essa falta de algum produto que está chegando já para essa safra 21-22 que começa no Brasil já nas próximas semanas? Quando a gente fala de soja, milho, a gente já começou a plantar, né? Tem muito risco, sim, e não é só na parte agrícola, né? A gente tem em todas as áreas, a gente vê o foco aqui é mais agrícola, mas a gente vê o foco metal mecânico também. Fábricas parando porque não recebem peças, tem muito risco, sim, e não há previsão de melhora, né? Até em termos de graneleiros, a gente não está tão grande o problema, porque o problema está mais em cargas containerizadas, mas também há risco, porque no momento que tu não consegue ter força de trabalho nos portos, tu não consegue fazer desova e acaba atrasando tudo também. Quando a gente fala desse alto risco, né, você consegue nos pontuar algum grupo de produtos que te traz mais preocupação nesse momento, Fábio? Na verdade, todas as cargas containerizadas estão sofrendo com isso. Certo. E muito mais nas cargas que necessitam de containers refrigerados, tá? Então, se tu pegar principalmente carnes ou mercadorias que precisam ir com uma temperatura máxima, não ter muita variação de temperatura, porque dentro de um navio a carga pode chegar a 50 graus. Meu Deus. Algumas cargas elas necessitam de um container reefer. Os containers reefers tu não consegue no mercado, está muito difícil conseguir. Então, nesses casos são os piores casos. Fábio, como é a posteridade da oferta? Existe uma demanda, pelo que a gente está entendendo, uma demanda muito forte, muito grande por esses containers. Como é que fica a produção, né, de mais containers? Como é que funciona esse aumento da oferta que poderia vir a acontecer num cenário como esse? Tudo vai do interesse das companhias, né? As companhias marítimas. As companhias marítimas são formadas por um grupo que não é muito grande, então elas mantêm um volume também, não aumentam muito o volume, porque também é do interesse delas esse aumento, muitas vezes, né? Neste caso, não, tá?
mas normalmente elas tentam manter um frete mínimo e com isso, segurando os contêineres, elas conseguem manter um valor mais alto de frete. Tá dentro do direito deles, né? Sim. Dificilmente tu vai valer a pena uma empresa produzir o seu container e usar o seu container, porque ele tem que ir e voltar, entende? Tu precisa exportar e importar do mesmo lugar. Então, a gente acaba necessitando dos containers das companhias. Sem dúvida. Fábio, não só as taxas de contêineres estão elevadas, como os fretes marítimos também estão muito caros. E a gente vê várias cadeias também sentindo isso. Como é que a gente entende esse momento? A gente vê os preços do petróleo subindo agressivamente, nos últimos dias acumularam altas importantes. Como é que isso impacta neste negócio, na formação desses preços e qual a previsão para essas taxas? Me parece que agora ele chegou num topo, né? Me parece, posso estar errado, mas a gente está num topo de frete. A tendência é que diminua, mas muitas vezes tu usa um container de 20 para trazer uma mercadoria de 20 mil dólares, né? Às vezes abaixo disso. E aí, tu somando o valor do frete, está dobrando o valor da carga. Claro. Aí a gente acaba tendo que procurar outras soluções. Quando é possível tu trabalhar dentro do mercado interno, ótimo, mas muitas vezes não é possível, né? E aí acaba que sim, a gente pode ter ali 100% de aumento numa carga. Lembrando que os impostos, eles incidem sobre a soma do valor da mercadoria e o frete. Então, está dobrando o imposto também. E isso pode causar problemas que vão além da questão logística, Fábio? Com certeza, porque isso gera um efeito cascata em toda a produção, em qualquer área. Tá? Hoje a gente em todas as áreas trabalham com o mercado internacional. Necessitam da matéria-prima internacional para poder fazer o produto aqui e a exportação, né? Então, dentro da exportação, tu perde tua margem de lucro e dentro da importação, tu está trazendo um insumo que ele pode dobrar o preço dele. Quando tu trouxe o insumo, dobrou o preço, o teu custo acaba majorando. Claro. Então, isso vai gerar inflação, como já está gerando. Muito da inflação que a gente está vendo hoje aqui é do aumento do dólar e aumento de fretes. Fábio, você fala sobre essa não presença de uma solução aí no horizonte. Dentro da sua experiência, da experiência da tua empresa, né, que foi fundada aí em 1996, é uma empresa que já atua há muitos anos nesse ramo. Qual a tua perspectiva, né? Quando é que a gente pode ver pelo menos um início de retomada dessa normalidade? Vai demorar ainda? O setor tem que criar novas estratégias para estar garantido para alguns pontos importantes ali da sua sequência de produção e distribuição, abastecimento. A gente precisa rever essa cadeia logística justamente por esses problemas que estamos vivendo agora? Com certeza. Nós temos, se você pensar, um tempo de frete mínimo para esse container da China que está saindo agora chegar ao Brasil, é 45 dias. Então, em menos de 45 dias, nós não vamos sentir melhora, tá? E a partir daí, se tudo der certo, a gente vai começar a notar melhora, então, no mínimo 2 meses. Nesse tempo aqui, nós temos que criar alguma solução, né? Quando possível, sim, usar um frete aéreo, mas a gente sabe que no setor agrícola é muito difícil isso, né? Então, procurar outros mercados, diversificar, pulverizar para a gente poder, e também, né, investir em outros meios logísticos, talvez em novos agentes, ou talvez mudar a exportação containerizada para granel, quando possível, nem sempre é possível, mas é criatividade, porque em muitos casos estamos com as mãos atadas, mas em muitos casos a gente tem que ser criativo, como sempre, né? O brasileiro sempre tem que ser criativo, né? Sempre. Fábio, a gente começou a nossa conversa falando sobre a questão da China, mas há outros pontos aí do mundo que te preocupam e que trazem também esses prejuízos todos para essa questão nesse momento? Como eu disse, é um efeito cascata. Então, esse container, como ele gira em todo o planeta, ele acaba também faltando. Sim. Em todos os países estão faltando. Então, nós temos problema. O problema logístico virou global. É difícil trazer e levar para qualquer país. Tá? E, assim, a maioria dos países estão gradualmente se abrindo mais.
Então, os outros países, sem ser a China e a Austrália, que são os que estão com uma política mais fechada, estão em abertura. Então, mas não estão tão abertos a ponto de compensar o que acontece na China, até porque Sim. 50% das exportações nossas vão para lá, então, e a importação é mais ou menos esse nível. Então, a gente está muito dependente deles, né? Certo. Fábio, como é que fica a questão da variante Delta? Acho que essa, quando a gente fala da pandemia, essa é o novo grande problema discutido aí pelos especialistas. Então, a gente passou aquela primeira, segunda onda, outros países já vivendo a terceira onda por conta da variante Delta. É um ponto que pode continuar, então, agravando esse problema? Com certeza, nós temos, o que pode acontecer também é isso acabar chegando no frete aéreo. Algumas barreiras de algumas mercadorias estão acontecendo. Por exemplo, o algodão, a importação de algodão, agora ela passa por desinfecções, coisas que não aconteciam. E quando a gente pega da variante Delta acontecendo em outros países, cada país vai poder fazer sua proteção fitossanitária de acordo com suas políticas. E muitas vezes esses momentos são usados para utilizar outros tipos de políticas, né? Por exemplo, eu quero criar uma barreira alfandegária, eu uso como desculpa, entre aspas, a Covid, né? Ou a variante Delta. Isso pode acontecer, aí é da política de cada país. De nossa parte aqui, como a gente está com uma política de governo mais aberta, né? Eu não vejo que isso vai influenciar tanto dentro de portos e aeroportos, dentro da parte logística. Mas em outros países isso, com certeza, acaba acontecendo. Fábio, para a gente finalizar, você tem alguma orientação para dar para o produtor brasileiro nesse momento? Como eu te falei, a gente acabou de divulgar uma notícia aqui sobre a questão do café especificamente, que inclusive, o próprio setor da cafeicultura veio trazendo esse problema já desde o ano passado, dessa falta de containers, fazendo esse alerta. O caso específico do café aqui... Por favor. Isso, que usa mais ali os portos do Sudeste, né? A gente indica que o produtor converse com o operador logístico e também, mesmo tendo um custo um pouco mais alto, faça uma análise de outros portos, né? Que não acabe utilizando os mesmos portos que eram usados, porque alguns portos estão conseguindo ter mais vazão. O que acontece muito neste momento é que os grandes portos eles estão recebendo mais containers, proporcionalmente sempre foram, né? Mas por ter menos omissões de navios, eles acabam trabalhando melhor. Então, é caso a caso, ver a segunda melhor opção, porque talvez a melhor opção não esteja disponível, e analisar, por exemplo, em vez de dar um exemplo aqui, em vez de utilizar o Porto de Vitória, tentar talvez utilizar o Rio de Janeiro, né? Que às vezes pode aumentar muito, muito o frete interno, mas é a única opção disponível, ou ir até Santos, por exemplo. Claro. Fábio, eu estava aqui com uma pergunta... sim. Eu estava aqui com uma pergunta na cabeça, me fugiu, mas já me voltou. E neste momento, por favor, me corrija se eu estiver equivocada, globalmente falando também, é um período que antecede uma demanda muito forte por essa logística marítima, que é um período de compras importante ali, né? E aí, muito além do agronegócio, estou falando de Black Friday, festas de final de ano, era para ver um trânsito muito maior do que a gente está vendo, e era para ser algo ainda mais dinâmico nesse período, não? Isso, essas cargas já deveriam ter embarcado. Todas essas de período de Natal já deveriam estar embarcadas, tá? Certo. E assim, nós não estamos disputando entre nós esses contêineres, nós estamos disputando com os Estados Unidos e Europa. E eles têm um poder de barganha muito maior. Pensa que o fluxo de navios entre Europa e Estados Unidos, por exemplo, ele é diário, sendo que as nossas rotas aqui são semanais, quando muito. Muitas vezes chegam a ser mensais. Olha só. Então, eles têm um valor agregado muito maior em suas mercadorias e eles podem pagar mais pelo container. Então, com certeza, a gente vai perder para eles, por enquanto, e eles já deveriam estar com essas cargas lá. Tá? E eles também estão sofrendo com isso. Então, com certeza, os primeiros a receber esses containers vão ser eles, né? Como sempre é.
e depois que estabilizar a rota deles, nós vamos conseguir utilizar. E como eu te disse, né, não são todos os setores que estão parados, como tu falou da Black Friday, né, mas nós temos indústrias totalmente paradas, que já deram férias porque não estão conseguindo insumos. Meu Deus. Fábio, a gente já passou por isso em outro momento da história recente, obviamente, né? Nos últimos anos, nas últimas décadas, quando a gente viu todo esse comércio se intensificar, nós já passamos por uma situação semelhante a essa que estamos vivendo agora? Olha, no 11 de setembro a gente teve uma parada grande, mas não foi que nem agora. Nós tivemos casos de falta de contêineres para o Brasil especificamente, porque nós não conseguíamos, nós estávamos com uma taxa do dólar não muito positiva para exportação, e aí então nós tivemos até companhias pagando para trazer um contêiner, para poder ter um contêiner de exportação, então eles davam o contêiner na importação. Isso já aconteceu e não faz muitos anos. Mas, igual a gente está agora com essas taxas, tanto de importação quanto de exportação, eu, sinceramente, não vi. Eu trabalho já no comércio exterior há 26 anos e não vi. Sinceramente, não vi. Meu Deus. Fábio, olha só, eu te agradeço muito pela tua primeira entrevista aqui no Notícias Agrícolas. Certamente você vai estar conosco mais vezes para a gente continuar atualizando todas essas informações. Muito obrigada por dividi-las conosco, com a nossa audiência, que está realmente muito preocupada com essa situação. Você deve ter aí os seus clientes, de fato, te relatando essa angústia, e a gente está trabalhando em cima desses dados para tentar, né, trazer pelo menos uma perspectiva aí para os nossos produtores aqui no Brasil. E mais uma vez te agradeço, portanto, pela companhia nessa sexta-feira e já te espero aqui para as próximas entrevistas. Eu agradeço, Carla, estou sempre à disposição. Obrigado e boa tarde. Obrigada, boa tarde para ti também, meu amigo. Até mais. Valeu. Senhoras e senhores, é uma situação bastante complicada, como o Fábio acabou de nos descrever. E o Fábio falou, né? Trabalhou há 22 anos no comércio exterior, no comércio internacional. Nunca vimos uma situação como essa, jamais passamos por um caos logístico como estamos neste momento vivenciando. E é interessante a gente observar, né, como essa pontuação do Fábio é bastante importante. Não se trata de uma questão na China, ou na Austrália, ou no Brasil. É uma situação generalizada de problemas. Né, o Fábio explicou essa dinâmica. Os contêineres giram todo o planeta, então há problemas realmente bastante sérios. Preocupações, sim, com a chegada de alguns insumos, o atraso da chegada desses insumos para a nossa safra 21-22. Já estamos plantando milho verão, vamos começar a plantar a soja em 10 dias aproximadamente, né? Até menos do que isso. 10 dias mais ou menos, né? Vamos começar ali, terminar o vazio sanitário no Paraná em 10 de setembro. E, de fato, a preocupação é séria e não temos ali no curto, médio prazo essa possibilidade de melhora, né? Os preços dos fretes, segundo o Fábio, podem ter chegado num topo, então eles tendem a recuar um pouquinho agora, mas é difícil dizer exatamente o que vai acontecer, porque nada disso estava previsto. Tudo isso aconteceu e gerou esse efeito cascata aí entre todos os elos da cadeia logística. A gente está monitorando tudo isso. Essa matéria, ela é complementada por uma outra matéria que a Virgínia já fez, falando exatamente sobre os gargalos logísticos no café. A Virgínia trouxe essa visão das exportadoras, dos analistas de mercado, dos cafeicultores, e tudo isso já está disponível para você também aqui no Notícias Agrícolas, tá certo? A gente fica por aqui com esse boletim, mas na sequência, Alexander Horta assume a bancada para fechar o mercado de grãos, e a soja hoje, na contramão das demais commodities, recuando na Bolsa de Chicago. Já ele te explica tudo isso. É um segundo só, a gente já volta. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas, e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.